Cão bravo latia para um túmulo por 3 meses, e o que foi descoberto chocou a cidade inteira. Na pacata cidade de São Bartolomeu, por trás das árvores secas e das lápides envelhecidas, um mistério macabro se arrastava. Um cão de grande porte, pelagem densa e olhar feroz, não parava de latir. Era um latido angustiado, quase humano, que ecoava pelo cemitério abandonado, causando inquietação nos poucos moradores que se atreviam a passar por ali. O nome do animal? Betão, e ele tinha um alvo, uma tumba em particular. Havia 3 meses que Betão mantinha a cidade em alerta, como um vigilante implacável, e isso não passou despercebido. Rumores começaram a se espalhar. Algumas pessoas sussurravam que o cão estava possuído. Outras acreditavam que ali havia algo sobrenatural, um espírito perdido. Clamando por justiça. É um portal, dizia uma velhinha, enquanto tricotava na praça. Um portal para o inferno, gritava um jovem, impressionando a turma que o cercava. O cemitério, que já era visto com desconfiança, agora se tornava o centro de uma epidemia de medo e curiosidade. Ninguém conseguia resistir ao apelo da história, e os escutadores se ajuntavam em pequenos grupos, trocando olhares nervosos. Enquanto isso, Miguel, um ex-policial, marcado por traumas que nunca sararam, olhava tudo de longe. Betânia era dele, e o latido incessante do cão mexia com seu interior, trazendo à tona lembranças que ele preferia esquecer. Ele sabia que havia algo de errado, mas o que poderia ser? A história de terror contada pela cidade poderia ser apenas isso, uma história. Mas os gritos de Betão não eram comuns. Eram chamados por algo, e Miguel, mesmo receoso, ficou intrigado. Mas havia outra pessoa seriamente afetada pela situação. Clara, uma jovem jornalista da cidade, tinha sua própria conexão com aquela tumba. O nome na lápide a atormentava. Era de um parente distante que ela nunca conheceu, mas que carregava um segredo que lentamente se desdobrava em sua mente, como um filme antigo. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu investigar. Mesmo que suas investigações a levassem a confrontar fantasmas que estavam adormecidos em sua família. Com a pressão da comunidade aumentando e a ansiedade no ar, Clara e Miguel acabaram se cruzando. Os dois, por caminhos diferentes, estavam traçando uma linha até a mesma verdade. Mas à medida que sondavam o que estava enterrado, os desejos conflitantes de vingança e redenção começaram a surgir. O que exatamente estava escondido ali? E por que o cão latia como se estivesse atraído por um perigo que escapava à compreensão humana? As respostas pareciam tão distantes quanto o eco do latido de Betão, que se intensificava a cada dia como se quisesse avisar que a história ainda não tinha terminado. A tensão na cidade aumentava, e com ela a sensação de que um segredo aterrorizante estava prestes a ser revelado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel e Clara estavam sob a pressão do mistério. A tensão no cemitério parecia palpável, como um misto de eletricidade e medo que não ia embora. Betão latia com mais intensidade, como se seu instinto estivesse gritando. A cidade, que antes era um lugar tranquilo,
agora girava em torno daquela sepultura, e a sensação de que algo profundamente obscuro estava prestes a ser desencadeado pairava no ar. Precisamos descobrir o que ele sente, Clara exclamou, um olhar determinado em seu rosto. Miguel apenas assentiu. Um nó na garganta tornava difícil a palavra sair. Não que ele estivesse convencido de que um simples velhinho do outro lado da praça podia estar certo sobre portais do inferno. Mas havia algo em Betão que exigia a atenção. Algo que poderia ligar a tumba ao passado obscuro da cidade. Enquanto eles conversavam, um som abrupto irrompeu no ar, cortando a conversa como uma faca. O barulho de um estrondo distante fez Clara estremecer. Miguel encarou-a, intrigado. O que foi aquilo? Então, um grito ecoou. Não era um grito qualquer. Era o grito de uma mulher, misturado a choro e desespero. As palavras seguintes congelaram o coração de ambos. Meu Deus, não! Não pode ser! Imediatamente o cão parou de latir e correu em direção do som. Miguel e Clara se seguiram sem pensar duas vezes. No centro da cena, uma multidão se juntava envolta numa nuvem de pânico. E foi então que viram. Clara teve que se segurar em uma árvore para não desmaiar. Ali no chão, deitada em uma poça de sangue, estava a própria Clara, a matriarca da família que havia sido enterrada na tumba que Betão vigiava. A mulher, conhecida por todos na cidade, tinha um filho que desaparecera anos atrás. E a busca por ele se tornara uma obsessão, até que foi dada como morta. Mas agora a semelhança era inegável. Miguel sentiu que o chão se abria sob os pés. A revelação chocante não dizia respeito apenas à mulher caída. O passado da cidade estava interligado àquela sepultura. Mas isso não era tudo. Clara olhou para Miguel com desespero. Ela carrega um segredo. Espere. Enquanto falava, uma lembrança acendeu em sua mente. Algo que seu pai dissera em um sussurro sombrio anos atrás. Um pacto? Um crime? Os murmúrios da multidão aumentaram. É um sinal. O que ela fez? Comentários se entrelaçavam e os rostos passavam de curiosidade a terror. O que tudo isso significava? Como uma mulher dada como morta por tanto tempo agora aparecia da maneira mais horrível possível? E o que mais? Pensou Miguel. Ligava aquela tragédia ao latido incessante de Betão. Com sua mente girando, ele olhava para a cidade que uma vez conheceu e se perguntava: o que mais estava enterrado neste lugar? A tensão se intensificou e a situação se transformou. Aquilo não era apenas um mistério, era um pesadelo que estava apenas começando a se desdobrar. E Betão, aquele cão feroz, continuava a olhar fixamente para a tumba, como se soubesse mais do que todos. Agora, com Clara e Miguel, em uma corrida contra o tempo, novas verdades estavam prestes a vir à tona. Seriam elas mais do que podiam suportar? Miguel e Clara olhavam em estado de choque para a cena diante deles. A mulher caída a conheciam de alguma forma, mas nunca poderiam imaginar que aquela tragédia se desenrolaria tão perto. Clara, com a respiração entrecortada, olhou para Miguel pedindo respostas, mas ele estava tão perdido quanto ela. O que está acontecendo? Foi tudo o que conseguiu gaguejar. A multidão ao redor começou a murmurar. Olhares de descrença se misturaram com temor. É um sinal. Essa mulher é a prova do que os rumores diziam. O caos se instalou e o pânico crescia como uma onda. Miguel sentiu que sua cabeça girava. Tinha que agir. Mas o que fazer? Lágrimas escorriam pelo rosto do homem que gritara por sua mãe, enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. O desespero dele perfurava o coração de Miguel, que sentia que alguma coisa muito errada acontecia ali. A história dessa mulher, Clara,
a conexão com a tumba. Tudo isso pelo qual haviam se preocupado e investigado parecia de repente tão pequeno comparado ao que havia surgido. Mas algo ainda estava fora do lugar. Clara, com uma expressão confusa, se inclinou mais perto da mulher. Eu conheço ela, murmurou. Miguel a olhou surpreso. O que ela queria dizer? Como poderia conhecer alguém que todos acreditavam estar morto? Clara! Ele a chamou. Mas ela estava hipnotizada pela mulher caída. A matriarca começava a abrir os olhos lentamente. O homem lhe segurava as mãos, sua voz trêmula. Mãe, o que aconteceu? Fala comigo. Ele estava em pânico, e a multidão se unia ao circo de angústia. Então, em um momento de pura tensão, Clara soltou uma frase que deixou todos ali em choque. Ela não deveria estar aqui. Eu vi a famosa carta da minha avó falando sobre um pacto. A confusão aumentou, e todos se viraram para ela, esperando alguma explicação. Pacto? Miguel soltou, atordoado, enquanto o coração acelerava. As pessoas sussurravam. O que é isso? O que você quer dizer? As palavras de Clara estavam ecoando na sua mente. Um pacto para trazer de volta os que estavam perdidos. Fui até a casa da minha avó e encontrei entre as coisas dela uma carta. Ela mencionava o nome da mulher e o olhar de Clara estava dilacerado entre a dor e o entendimento terrível. Eles nunca deveriam ter chamado. O silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo choro do homem. Os olhares que antes eram de horror agora se tornaram de pura perplexidade. O que ela estava dizendo? Um pacto? Uma traição da própria vida? O que mais estava enterrado naquele cemitério? Entre murmúrios, Miguel começou a ligar os pontos, uma sensação gelada subindo pela espinha. Então, em um movimento inesperado, a mulher se levantou como se estivesse se recuperando. Não havia traços de dor, apenas um olhar vazio. Miguel deu um passo para trás, o medo brotando diante do que poderia aparecer a seguir. O que exatamente havia acontecido com ela? O que estava se escondendo sob a superfície da sua história familiar? Eu não sou quem vocês pensam. A mulher disse, a voz ecoando como um assombro. Miguel e Clara trocavam olhares de desespero. Aquilo era muito mais do que haviam imaginado. A verdade estava mais distante do que nunca, e mesmo com a revelação à vista, o perigo parecia estar apenas começando. O latido de Betão ecoava em suas mentes, ecoando como um alerta de que o segredo sombrio ainda estava se desdobrando. Precisamos descobrir a verdade! Clara exclamou, a determinação crescendo em seu olhar de pânico. Senão tudo pode desmoronar. Miguel assentiu, ciente de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Havia muito mais a ser revelado ali. E um novo mistério estava prestes a tomar novas formas, mantendo todos os guardados daquela cidade em um estado de alerta. Com o coração batendo forte, eles correram em direção àquilo que os aguardava, sabedores de que as sombras da cidade lhes reservavam segredos perigosos. Miguel e Clara olhavam em estado de choque para a cena diante deles. A mulher caída, pela expressão atordoada de todos, não poderia ser quem eles pensavam. Clara, a respiração entrecortada, olhou para Miguel implorando por respostas, mas ele estava tão perdido quanto ela. O que estava acontecendo? Era uma morte? Uma reaparição? Não fazia sentido. A multidão começava a sussurrar, rostos de descrença e temor se misturando em um mar de especulações. É um sinal. Tudo o que os rumores diziam está acontecendo. Alguém gritou de longe. A cena começou a se transformar em caos, com o pânico alastrando-se. Miguel sentiu o coração acelerar e sua mente girar. O que fazer? O homem que gritara por sua mãe
Se ajoelhou ao lado dela, olhos fixos em desespero. Aquela cena rasgava o íntimo de Miguel. Mas algo em sua mente estava ganhando forma, um fio de conexão entre tudo. Clara estava imersa em um misto de dor e confusão. Eu conheço ela, sussurrou. O quê? Ela queria dizer. Miguel a olhou surpreso. Clara! Mas suas palavras pareciam apenas perdidas na confusão. A matriarca começou a abrir os olhos lentamente, um brilho estranho neles. Miguel fez um movimento involuntário para trás, porque algo não parecia certo. Então, com uma voz que soava como um eco distante, a mulher se levantou. Eu não sou quem vocês pensam. Sua expressão estava vazia, como um personagem de filme de terror, e a multidão ficou em silêncio, observando a figura que parecia emergir de um pesadelo. Mãe, o que aconteceu? Fala comigo! Implorou o homem, segurando as mãos dela. O desespero dele era palpável e a tensão no ar parecia prestes a estourar. Clara, por outro lado, estava paralisada, a mente em frangalhos. Pacto! Um pacto para trazer de volta os que estavam perdidos. Suas palavras, antes estranhas, agora ecoavam como verdades esquecidas, fazendo o ar ficar mais pesado. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher, ainda pálida como um fantasma, se virou lentamente e, num movimento brusco, apontou para Clara. Você foi escolhida. A frase cortou o murmúrio que preenchia o espaço. Todos se viraram para Clara em uníssono de espanto. O que você quer dizer? Eu? Como assim? Clara gaguejou, o medo brotando em seu olhar. A mulher continuava a olhar para ela com uma intensidade desconcertante. A sua família, eles sempre souberam. O pacto não era só sobre mim. Você carrega a chave para a verdade de tudo isso. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso queria dizer? Contornos de uma grande tragédia estavam começando a se modelar, e o tom da cena mudava. O caos estava prestes a se intensificar à medida que segredos se desdobravam. Era quase como se a cidade, a comunidade, estivesse respirando em um só ritmo. Precisamos descobrir a verdade, Clara exclamou, a determinação misturada com um desespero que era quase palpável. O que mais ela não sabia? Miguel a olhou, sem saber como tudo isso se encaixava. Mas antes que pudessem pensar mais, um estrondo ensurdecedor cortou a cena. Algo parecia ter se quebrado. Era o som de vidro se estilhaçando, veio de um lado do cemitério. Todos se viraram e seu coração disparou. Havia algo ali. Uma sombra se movia entre os túmulos, cortando como um gesto malicioso. É hora de encarar a verdade, bateu uma voz. Num grito sobrenatural que parecia fazer a própria terra tremer. Miguel e Clara se entreolharam, o pânico refletido em seus olhos. O que mais estava à espreita naquele cemitério? O que mais estava enterrado? O latido de Betão ecoava em suas mentes. E naquele instante, a cidade já não seria a mesma. O que mais estava prestes a se revelar? A tensão aumentou, e novas camadas de mistério estavam prestes a se desdobrar, deixando todos à beira do abismo. Miguel e Clara olhavam em estado de choque para a cena diante deles. A mulher caída, pela expressão atordoada de todos, não poderia ser quem eles pensavam. Clara, a respiração entrecortada, olhou para Miguel, implorando por respostas, mas ele estava tão perdido quanto ela. O que estava acontecendo? Era uma morte? Uma reaparição? Não fazia sentido. A multidão começava a sussurrar, rostos de descrença e temor se misturando em um mar de especulações. É um sinal. Tudo o que os rumores diziam está acontecendo. Alguém gritou de longe. A cena começou a se transformar em caos, com o pânico alastrando-se. Miguel sentiu o coração acelerar e sua mente girar. O que fazer? O homem que gritara por sua mãe
se ajoelhou ao lado dela, olhos fixos em um desespero profundo. Aquela cena rasgava o íntimo de Miguel, mas algo em sua mente estava ganhando forma, um fio de conexão entre tudo. Clara estava imersa em um misto de dor e confusão. Eu conheço ela, sussurrou. O que ela queria dizer? Miguel a olhou, surpreso. Clara! Mas suas palavras pareciam apenas perdidas na confusão. A matriarca começou a abrir os olhos lentamente, um brilho estranho neles. Miguel fez um movimento involuntário para trás. Por que algo não parecia certo? Então, com uma voz que soava como um eco distante, a mulher se levantou. Eu não sou quem vocês pensam. Sua expressão estava vazia, como um personagem de filme de terror, e a multidão ficou em silêncio, observando a figura que parecia emergir de um pesadelo. Mãe, o que aconteceu? Fala comigo, implorou o homem, segurando as mãos dela. O desespero dele era palpável, e a tensão no ar parecia prestes a estourar. Clara, por outro lado, estava paralisada, a mente em frangalhos. Pacto? Um pacto para trazer de volta os que estavam perdidos? Suas palavras, antes estranhas, agora ecoavam como verdades esquecidas, fazendo o ar ficar mais pesado. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher, ainda pálida como um fantasma, se virou lentamente e, num movimento brusco, apontou para Clara. Você foi escolhida. A frase cortou o murmúrio que preenchia o espaço. Todos se viraram para Clara em um uníssono de espanto. O que você quer dizer, eu? Como assim? Clara gaguejou, o medo brotando em seu olhar. A mulher continuava a olhar para ela com uma intensidade desconcertante. A sua família, eles sempre souberam. O pacto não era só sobre mim. Você carrega a chave para a verdade de tudo isso. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que isso queria dizer? Contornos de uma grande tragédia estavam começando a se modelar, e o tom da cena mudava. O caos estava prestes a se intensificar à medida que segredos se desdobravam. Era quase como se a cidade, a comunidade, estivesse respirando em um só ritmo. Precisamos descobrir a verdade, Clara exclamou, a determinação misturada com um desespero que era quase palpável. O que mais ela não sabia? Miguel a olhou sem saber como tudo isso se encaixava. Mas antes que pudessem pensar mais, um estrondo ensurdecedor cortou a cena. Algo parecia ter se quebrado. Era o som de vidro se estilhando. Veio de um lado do cemitério. Todos se viraram e seu coração disparou. Havia algo ali, uma sombra se movia entre os túmulos, cortando como um gesto malicioso. É hora de encarar a verdade, bateu uma voz num grito sobrenatural, que parecia fazer a própria terra tremer. Miguel e Clara se entreolharam, o pânico refletido em seus olhos. O que mais estava à espreita naquele cemitério? O que mais estava enterrado? O latido de Betão ecoava em suas mentes. Então, em um instante que durou uma eternidade, a mulher caída finalmente revelou o que tanto escondia. Eu sou a verdadeira responsável por tudo. O pacto foi feito por mim, mas o verdadeiro trono de poder pertence a você, Clara. O delírio varreu a multidão, como se um furacão tivesse varrido a razão. Clara gaguejou. Como? O que você quer dizer com isso? As palavras voavam pelo ar, pesadas com a força de revelações que mudariam suas vidas para sempre. Miguel olhava para Clara, com um misto de terror e compaixão. Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Sim, Clara, você é a herdeira, a única, que pode manter os outros sob controle. A confissão da mulher cortou na carne, plantando um questionamento devastador. O que mais estava escondido na história dela? Que verdade sombria Clara tinha que enfrentar? Os murmúrios da multidão alcançaram seu clímax.
Uma mistura de medo e curiosidade invadiu as faces. Miguel estava apavorado. O que eles realmente sabiam uns sobre os outros? O que o laço deles significava em todo esse enredo macabro? E no instante em que um vento gelado passou, a mulher sorriu de um jeito que não combinava com o que estava acontecendo, como se uma nova camada do jogo estivesse apenas começando. Você terá que decidir, Clara. A verdade pode libertá-la ou condená-la. Com os olhos arregalados e o coração na garganta, Clara sentiu o peso de uma escolha aterradora sobre seus ombros. O céu parecia escurecer e com ele a perspectiva do que poderiam descobrir. Seriam eles capazes de enfrentar a realidade que agora lhes era revelada? O eco das palavras da mulher reverberava em suas mentes, mais perturbador do que qualquer grito ou lamento. Precisavam saber. Sombavam suas vontades, porém o tempo se esvaziava. O que mais estava por vir? Miguel e Clara estavam paralisados, enquanto tudo ao redor parecia girar. As palavras da mulher ecoavam na mente de Clara. A conexão com sua família se tornava um peso insuportável. Mas nada poderia preparar os dois para o que se desenrolaria a seguir. O homem diante da mulher em pé, sua mãe, estava em um estado de desespero absoluto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua expressão mudava. "Você não é minha mãe", ele gritou, a voz tremendo. "Ela morreu há anos. O que você fez com ela?" A mulher hesitou, e naquele momento o ambiente parecia vibrar com uma energia estranha, como se a própria terra estivesse esperando pela revelação. "Não, não sou quem você pensa." As palavras escaparam da boca dela em um sussurro, mas não era como se estivesse se desculpando. Era como se estivesse libertando algo, um poder que estava adormecido. Miguel sentiu um arrepio correndo pela espinha. Clara observava, respiração contida, enquanto o homem avançava. A cena era digna de um pesadelo. Em um movimento abrupto, a mulher ergueu a mão, e a multidão imediatamente ficou em silêncio. Sem aviso, uma sombra começou a surgir entre os túmulos, uma forma obscura que parecia materializar-se diretamente do solo. Era como um manto, flutuando e se arrastando pelo chão, formando uma figura que fazia o coração de todos disparar. A mulher agora tinha um sorriso sinistro. "A verdade vai ser revelada." E como se um comando tivesse sido dado, a sombra imediatamente tomou forma humana, emergindo do chão, trazendo consigo uma onda de frio que gelou o ar. Todos os olhares se viraram para a nova figura. Era um homem, mas algo estava terrivelmente errado. Ele tinha os olhos vazios, como se não houvesse alma ali. Miguel e Clara recuaram, sentindo o horror crescer dentro deles. O homem parecia um eco de algo que deveria ter ficado enterrado, e suas feições eram vagamente familiares. "Mateus", Clara sussurrou, sua mente tentando conectar os pontos, enquanto uma onda de terror a invadia. Não pode ser ele. Os murmúrios se espalharam pela multidão, mas a revelação ainda estava longe de ser completa. O homem-à-sombra olhou diretamente para Clara com um sorriso torto. "Você tem o que precisa, Clara. O pacto não foi feito apenas por ela. Foi para você também." As palavras cortaram o ar e Miguel se sentiu tonto. Havia muito mais do que podiam entender. "Mãe?" O homem do desespero, agora exaurido, parecia desabar ao ouvir o nome. "O que você está dizendo? O que está acontecendo?" Era a pergunta que todos ali estavam se fazendo. A atmosfera densa era quase palpável. "O pacto foi feito entre minha família e a sua. Todos nós estávamos envolvidos. Tudo isso era planejado." A mulher riu suavemente. Como se estivesse em um teatro e os espectadores fossem meros peões em sua história. Miguel engoliu seco, seu coração batendo a 1000. Cada pedaço da história deles estava se entrelaçando. Clara estava paralisada, o peso da revelação esmagador.
O que você quer dizer com nós estávamos envolvidos? A revelação não poderia ser mais devastadora. A mulher olhou fixamente para Clara, um lampejo de algo perigoso em seus olhos. Você é a única que pode decidir se os perdidos continuarão a estar entre nós. É a sua escolha. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Os olhos da multidão se voltaram para Clara, apertando sua garganta. Miguel não sabia o que dizer. Todas as amizades, todas as certezas estavam se desmanchando, e as peças desse quebra-cabeça macabro se moviam de forma descontrolada. E então, em um momento de pura tragédia, uma explosão. O chão estremeceu sob eles como se a terra estivesse protestando contra a verdade que estava se desenrolando. Clara gritou, caindo ao chão, agarrando-se a Miguel enquanto a poeira subia e envolvia tudo. O homem sinistro desapareceu no caos, e a mulher caída olhava fixamente para Clara, um último pedido silencioso no olhar. As perguntas mais terríveis agora pairavam no ar como um temor palpável. O que tudo isso realmente significava? Quem realmente era Clara? E o que mais poderia ser revelado naquela cidade cheia de segredos? Com os ecos do desastre ainda ecoando, o pavor da verdade estava apenas começando a se revelar. Miguel e Clara estavam paralisados, enquanto tudo ao redor parecia girar. As palavras da mulher ecoavam na mente de Clara. A conexão com sua família se tornava um peso insuportável. Mas nada poderia preparar os dois para o que se desenrolaria a seguir. O homem diante da mulher, sua mãe, estava em um estado de desespero absoluto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua expressão mudava. "Você não é minha mãe", ele gritou, a voz tremendo. "Ela morreu há anos. O que você fez com ela?" A mulher hesitou, e naquele momento, o ambiente parecia vibrar com uma energia estranha, como se a própria terra estivesse esperando pela revelação. Não sou quem você pensa." As palavras escaparam da boca dela em um sussurro, mas não era como se estivesse se desculpando. Era como se estivesse libertando algo, um poder que estava adormecido. Miguel sentiu um arrepio correndo pela espinha. Clara observava, respiração contida, enquanto o homem avançava. A cena era digna de um pesadelo. Em um movimento abrupto, a mulher ergueu a mão e a multidão imediatamente ficou em silêncio. Sem aviso, uma sombra começou a surgir entre os túmulos. Uma forma obscura que parecia materializar-se diretamente do solo. Era como um manto, flutuando e se arrastando pelo chão, formando uma figura que fazia o coração de todos disparar. A mulher agora tinha um sorriso sinistro. A verdade vai ser revelada. E como se um comando tivesse sido dado, a sombra imediatamente tomou forma humana, emergindo do chão, trazendo consigo uma onda de frio que gelou o ar. Todos os olhares se viraram para a nova figura. Era um homem, mas algo estava terrivelmente errado. Ele tinha os olhos vazios, como se não houvesse alma ali. Miguel e Clara recuaram, sentindo o horror crescer dentro deles. O homem parecia um eco de algo que deveria ter ficado enterrado, e suas feições eram vagamente familiares. "Mateus", Clara sussurrou, sua mente tentando conectar os pontos, enquanto uma onda de terror a invadia. "Não pode ser ele." Os murmúrios se espalharam pela multidão, mas a revelação ainda estava longe de ser completa. O homem à sombra olhou diretamente para Clara com um sorriso torto. "Você tem o que precisa, Clara. O pacto não foi feito apenas por ela. Foi para você também." As palavras cortaram o ar, e Miguel se sentiu tonto. Havia muito mais do que podiam entender. "Mãe?" O homem do desespero, agora exaurido, parecia desabar ao ouvir o nome. "O que você está dizendo? O que está acontecendo?" Era a pergunta que todos ali estavam se fazendo. O ar estava pesado, e a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. "A sua família, eles sempre souberam. O pacto não era só sobre mim. Você carrega a chave para a verdade de tudo isso." A mulher olhou fixamente para Clara. A revelação não poderia ser mais devastadora. Miguel sentiu o coração acelerar.
o que isso significava para Clara e o que mais poderia estar escondido. Então algo bizarro aconteceu. A mulher caiu de joelhos, os olhos se revirando. Todos se aproximaram preocupados. O poder, ela murmurou ofegante. Quantos não esqueceram? A troco de será você? O eco de suas palavras reverberava no ar, misturando o temor com algo ainda mais profundo. Então, a sombra misturou-se com sua essência, absorvendo a mulher antes que qualquer um pudesse se mover. Clara gritou, enquanto Miguel se lançava para proteger Clara, mas era tarde demais. A figura de Mateus se desintegrou em uma tempestade de escuridão, e todos os presentes sentiram um tremor sob os pés. O pacto ainda está vivo, ecoou a voz da mulher, agora entrelaçada com a sombra. Você vai ter que enfrentar seu passado, Clara. Não é uma escolha, é um destino. Os olhos de Clara brilharam, o terror agora se misturando a uma sensação de poder. Ela estava em choque. Eu não sou a escolha, eu não sou ninguém, gritou, recuando desesperadamente. Mas a pressão da verdade a afastava do que acreditava ser. Miguel, perdido na confusão, percebeu um movimento na multidão. A mulher caída, paralisada, olhou diretamente para ele. Você tem que decidir, Miguel. O mesmo poder que está em Clara está em você também. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Como assim? O que você quer dizer? A ideia de um poder compartilhado entre eles era aterradora. Ele não estava pronto para isso. Diante de um futuro incerto, a narrativa estava se transformando em algo completamente diferente. E a energia no ar mudara novamente. Algo sombrio despertava e fluía entre eles. A multidão murmurava, e Clara olhava para Miguel, o medo refletido em seus olhos. O que está acontecendo, Miguel? O que somos? Ele deixou a pergunta no ar, o eco de suas palavras pairando em um silêncio sufocante. A verdade, agora mais nebulosa do que antes, se tornava uma tempestade iminente. O que mais estava escondido? E o que essa conexão significava para seus destinos? Com os corações acelerando, eles se prepararam para o que estava por vir, percebendo que as revelações estavam apenas começando. Miguel e Clara estavam paralisados, enquanto tudo ao redor parecia girar. As palavras da mulher ecoavam na mente de Clara, e a conexão com sua família se tornava um peso insuportável. Mas nada poderia preparar os dois para o que se desenrolaria a seguir. O homem diante da mulher, sua mãe, estava em um estado de desespero absoluto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua expressão mudava. Você não é minha mãe, ele gritou, a voz tremendo. Ela morreu há anos. O que você fez com ela? A mulher hesitou, e naquele momento o ambiente parecia vibrar com uma energia estranha, como se a própria terra estivesse esperando pela revelação. Não, não sou quem você pensa. As palavras escaparam da boca dela em um sussurro, mas não era como se estivesse se desculpando. Era como se estivesse libertando algo, um poder que estava adormecido. Miguel sentiu um arrepio correndo pela espinha. Clara observava, a respiração contida, enquanto o homem avançava. Era a cena digna de um pesadelo. Em um movimento abrupto, a mulher ergueu a mão, e a multidão imediatamente ficou em silêncio. Sem aviso, uma sombra começou a surgir entre os túmulos. Uma forma obscura que parecia materializar-se diretamente do solo. Era como um manto, flutuando e se arrastando pelo chão, formando uma figura que fazia o coração de todos disparar. A mulher agora tinha um sorriso sinistro. A verdade vai ser revelada. E como se um comando tivesse sido dado, a sombra imediatamente tomou forma humana, emergindo do chão e trazendo consigo uma onda de frio que gelou o ar. Todos os olhares se viraram para a nova figura. Era um homem,
Mas algo estava terrivelmente errado. Ele tinha os olhos vazios, como se não houvesse alma ali. Miguel e Clara recuaram, sentindo o horror crescer dentro deles. O homem parecia um eco de algo que deveria ter ficado enterrado, e suas feições eram vagamente familiares. Mateus, Clara sussurrou, sua mente tentando conectar os pontos, enquanto uma onda de terror a invadia. Não pode ser ele. Os murmúrios se espalharam pela multidão, mas a revelação ainda estava longe de ser completa. O homem-à-sombra olhou diretamente para Clara com um sorriso torto. Você tem o que precisa, Clara. O pacto não foi feito apenas por ela. Foi para você também. As palavras cortaram o ar e Miguel se sentiu tonto. Havia muito mais do que podiam entender. Mãe, o homem do desespero, agora exaurido, parecia desabar ao ouvir o nome. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Era a pergunta que todos ali estavam se fazendo. O ar estava pesado e a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. A sua família, eles sempre souberam. O pacto não era só sobre mim. Você carrega a chave para a verdade de tudo isso. A mulher olhou fixamente para Clara. A revelação não poderia ser mais devastadora. Miguel sentiu o coração acelerar. O que isso significava para Clara? E o que mais poderia estar escondido? Então, algo bizarro aconteceu. A mulher caiu de joelhos, os olhos se revirando. Todos se aproximaram, preocupados. O poder, ela murmurou ofegante. Quantos não esqueceram, a troco de será você? O eco de suas palavras reverberava no ar, misturando temor com algo ainda mais profundo. Então, a sombra misturou-se com sua essência, absorvendo a mulher antes que qualquer um pudesse se mover. Clara gritou, enquanto Miguel se lançava para proteger Clara. Mas era tarde demais. A figura de Mateus se desintegrou em uma tempestade de escuridão, e todos os presentes sentiram um tremor sob os pés. O pacto ainda está vivo, ecoou a voz da mulher, agora entrelaçada com a sombra. Você vai ter que enfrentar seu passado, Clara. Não é uma escolha, é um destino. Os olhos de Clara brilharam, o terror agora se misturando a uma sensação de poder. Ela estava em choque. Eu não sou a escolha, eu não sou ninguém, gritou, recuando desesperadamente, mas a pressão da verdade a afastava do que acreditava ser. Miguel, perdido na confusão, percebeu um movimento na multidão. A mulher caída, paralisada, olhou diretamente para ele. Você tem que decidir, Miguel. O mesmo poder que está em Clara está em você também. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Como assim? O que você quer dizer? A ideia de um poder compartilhado entre eles era aterradora. Ele não estava pronto para isso. Diante de um futuro incerto, a narrativa estava se transformando em algo completamente diferente. E a energia no ar mudara novamente. Algo sombrio despertava e fluía entre eles. A multidão murmurava, e Clara olhava para Miguel, o medo refletido em seus olhos. O que está acontecendo, Miguel? O que somos? Ele deixou a pergunta no ar, o eco de suas palavras pairando em um silêncio sufocante. A verdade, agora mais nebulosa do que antes, se tornava uma tempestade iminente. O que mais estava escondido? E o que essa conexão significava para seus destinos? Com os corações acelerando, eles se prepararam para o que estava por vir, percebendo que as revelações estavam apenas começando. Quando um grito estridente rasgou o mistério, todos se viraram. Era a própria voz da avó de Clara, ecoando. Eluar, uma mistura de dor e súplica. Clara, você não sabe o que está fazendo. A frase paralisou o ambiente. O olhar de Clara se apressou em direção à origem do som, e tudo se tornava mais confuso. Quem é você?
A mulher questionou. Uma fúria visível. A figura da avó surgiu, mais sólida do que nunca, com uma determinação que parecia quebrar as barreiras do tempo. Meus segredos devem se manter escondidos. O coração de Miguel disparou. A avó de Clara, que ele pensava estar morta, agora ali estava, e a mensagem que ela trazia poderia mudar tudo. A sombra começou a retorcer-se, como se ficasse furiosa com a aparição da avó. Você não pode impedi-la. O pacto será cumprido, a mulher gritou. A tensão foi crescendo e Miguel sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Você precisa saber a verdade, Clara. Não é exatamente o que você pensa. E com essas palavras, a avó desvendou algo tão chocante que os rostos ao redor congelaram. Você não é apenas uma herdeira. Você é a causa de tudo isso. A revelação explodiu no ar como um choque elétrico. Clara olhou para a avó, incapaz de processar. O que quer dizer? O que aconteceu? O clima ficou pesado e as emoções estavam à flor da pele. Você é a chave para tudo, mas também a razão pela qual esses acordos foram feitos. E a multidão ficou em apuros, com as palavras da avó ressoando em suas mentes. Clara estava prestes a descobrir que o passado dela não era o que sempre pensou. E o que mais estava se escondendo nesse mistério sombrio? O que a conexão entre ela, Miguel e todos os outros realmente significava? O futuro estava em jogo e agora todos estavam em uma corrida contra o tempo, com o destino de cada um deles. Miguel e Clara estavam paralisados, enquanto tudo ao redor parecia girar. As palavras da mulher ecoavam na mente de Clara, e a conexão com sua família se tornava um peso insuportável. Mas nada poderia preparar os dois para o que se desenrolaria a seguir. O homem diante da mulher, sua mãe, estava em um estado de desespero absoluto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua expressão mudava. Você não é minha mãe, ele gritou, a voz tremendo. Ela morreu há anos. O que você fez com ela? A mulher hesitou, e naquele momento o ambiente parecia vibrar com uma energia estranha, como se a própria terra estivesse esperando pela revelação. Não sou quem você pensa. As palavras escaparam da boca dela em um sussurro, mas não era como se estivesse se desculpando. Era como se estivesse libertando algo, um poder que estava adormecido. Miguel sentiu um arrepio correndo pela espinha. Clara observava, a respiração contida. Enquanto o homem avançava, era a cena digna de um pesadelo. Em um movimento abrupto, a mulher ergueu a mão e a multidão imediatamente ficou em silêncio. Sem aviso, uma sombra começou a surgir entre os túmulos, uma forma obscura que parecia materializar-se diretamente do solo. Era como um manto, flutuando e se arrastando pelo chão, formando uma figura que fazia o coração de todos disparar. A mulher agora tinha um sorriso sinistro. A verdade vai ser revelada. E como se um comando tivesse sido dado, a sombra tomou forma humana, emergindo do chão com uma onda de frio que gelou o ar. Todos os olhares se viraram para a nova figura. Era um homem, mas algo estava terrivelmente errado. Ele tinha os olhos vazios, como se não houvesse alma ali. Miguel e Clara recuaram, sentindo o horror crescer dentro deles. O homem parecia um eco de algo que deveria ter ficado enterrado, e suas feições eram vagamente familiares. Mateus, Clara sussurrou, sua mente tentando conectar os pontos, enquanto uma onda de terror a invadia. Não pode ser ele. Os murmúrios se espalharam pela multidão, mas a revelação ainda estava longe de ser completa. O homem à sombra olhou diretamente para Clara com um sorriso torto. Você tem o que precisa, Clara. O pacto não foi feito apenas por ela. Foi para você também. As palavras cortaram o ar, e Miguel se sentiu tonto. Havia muito mais do que podiam entender.
Mãe, o homem do desespero, agora exaurido, parecia desabar ao ouvir o nome. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Era a pergunta que todos ali estavam se fazendo. O ar estava pesado e a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. A sua família, eles sempre souberam. O pacto não é só sobre mim. Você carrega a chave para a verdade de tudo isso. A mulher olhou fixamente para Clara. A revelação não poderia ser mais devastadora. Miguel sentiu o coração acelerar. O que isso significava para Clara? E o que mais poderia estar escondido? Então, algo bizarro aconteceu. A mulher caiu de joelhos, os olhos se revirando. Todos se aproximaram, preocupados. O poder. Ela murmurou ofegante. Quantos não esqueceram? A troco de será você? O eco de suas palavras reverberava no ar, misturando o temor com algo ainda mais profundo. Então, a sombra misturou-se com sua essência, absorvendo a mulher, antes que qualquer um pudesse se mover. Clara gritou, enquanto Miguel se lançava para proteger Clara. Mas era tarde demais. A figura de Mateus se desintegrou em uma tempestade de escuridão, e todos os presentes sentiram um tremor sob os pés. O pacto ainda está vivo. Ecoou a voz da mulher, agora entrelaçada com a sombra. Você vai ter que enfrentar seu passado, Clara. Não é uma escolha, é um destino. Os olhos de Clara brilharam, o terror agora se misturando a uma sensação de poder. Ela estava em choque. Eu não sou escolha, eu não sou ninguém, gritou, recuando desesperadamente, mas a pressão da verdade a afastava do que acreditava ser. Miguel, perdido na confusão, percebeu um movimento na multidão. A mulher caída, paralisada, olhou diretamente para ele. Você tem que decidir, Miguel. O mesmo poder que está em Clara está em você também. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Como assim? O que você quer dizer? A ideia de um poder compartilhado entre eles era aterradora. Ele não estava pronto para isso. Diante de um futuro incerto, a narrativa estava se transformando em algo completamente diferente. E a energia no ar mudara novamente. Algo sombrio despertava e fluía entre eles. A multidão murmurava, e Clara olhava para Miguel, o medo refletido em seus olhos. O que está acontecendo, Miguel? O que somos? Ele deixou a pergunta no ar, o eco de suas palavras pairando em um silêncio sufocante. A verdade, agora mais nebulosa pelo ar, uma mistura de dor e súplica. Clara, você não sabe o que está fazendo. A frase paralisou o ambiente. O olhar de Clara se apressou em direção à origem do som, e tudo se tornava mais confuso. Quem é você? A mulher questionou, uma fúria visível. A figura da avó surgiu, mais sólida do que nunca, com uma determinação que parecia quebrar as barreiras do tempo. Meus segredos devem se manter escondidos. O coração de Miguel disparou. A avó de Clara, que ele pensava estar morta, agora ali estava. E a mensagem que ela trazia poderia mudar tudo. A sombra começou a retorcer-se, como se ficasse furiosa com a aparição da avó. Você não pode impedi-la! O pacto será cumprido! A mulher gritou. A tensão aumentou, e Miguel sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Você precisa saber a verdade, Clara. Não é exatamente o que você pensa. E com essas palavras a avó desvendou algo tão chocante que os rostos ao redor congelaram. Você não é apenas uma herdeira. Você é a causa de tudo isso. A revelação explodiu no ar como um choque elétrico. Clara olhou para a avó, incapaz de processar. O que quer dizer? O que aconteceu? O clima ficou pesado, e as emoções estavam à flor da pele. Você é a chave para tudo, mas também é a razão pela qual esses acordos foram feitos. E a multidão ficou em apuros,
com as palavras da avó ressoando em suas mentes. Clara estava prestes a descobrir que o passado dela não era o que sempre pensou. E o que mais estava se escondendo nesse mistério sombrio? O que a conexão entre ela, Miguel e todos os outros realmente significava? O futuro estava em jogo. E agora, todos estavam em uma corrida contra o tempo, com o destino de cada um deles. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Clara e Lucas finalmente se encontraram na antiga ponte de madeira, o lugar onde tudo havia começado. O coração deles disparava. Clara sentia um nó na garganta, a mistura de alívio e medo. Eles sabiam que estavam a um passo de uma nova vida, mas as sombras do passado ainda pairavam sobre eles. "Você está pronta?" Lucas perguntou, os lábios tremendo. Era um momento decisivo, um divisor de águas. Clara respirou fundo, sentindo o frescor da brisa. "Não posso mudar o que fizemos, mas posso mudar o nosso futuro." As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam um peso enorme. Enquanto a luz do dia se apagava, as memórias de tudo o que enfrentaram juntos começavam a florescer na mente dela. As noites em claro, o medo constante, a dor de suas escolhas passadas. Cada lembrança era um tijolo na parede que eleva o que eles tinham construído. Mas, ao mesmo tempo, havia a esperança de que poderiam superar isso. Naquele instante, uma figura familiar apareceu. Era Juliana, a antiga amiga que houvera se distanciado após o incidente. Os olhos dela brilhavam com mágoa, mas também com uma determinação renovada. "Eu não vim aqui para brigar", disse. "Vim para entender, para permitir que todos nós sigamos em frente." O desapego nas palavras dela tocou os dois, fazendo com que seus corações se despregassem do peso do passado. Algo mudou no ar. A tensão dissipou, dando lugar a um clima de reconciliação. Lucas conseguiu sorrir. "Precisamos conversar. Vamos unir tudo isso." As palavras foram um bálsamo. Clara sentiu a pressão diminuindo. A verdade parecia finalmente libertadora. Enquanto caminhavam juntos pela ponte, os três trazendo suas verdades à luz, o riso começou a voltar ao jogo. Era um riso meio tímido, como se estivessem redescobrindo o gosto da amizade. "Sabe, às vezes a vida é uma grande bagunça", Juliana comentou, "mas podemos escolher como lidar com isso." Clara sentiu que só havia um caminho à frente. Sim, seria difícil, mas eles podiam enfrentar tudo juntos. Os passos leves ecoavam. E assim, sob a luz do anoitecer, a ponte que antes fora um símbolo de dor, agora representava um novo começo. Havia lágrimas, mas também havia risos. Um misto de sentimentos, como a vida, um ciclo que se fechava, mas um novo se abria. "A vida nos dá oportunidades de cura", Lucas falou, com um brilho nos olhos, "e precisamos agarrá-las." Clara sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de emoção pura. Estava na hora de se despedir das sombras e fazer paz com o que era. Então, com um último olhar para a ponte, Clara pediu para não esquecer aquele momento, que eles sempre se lembrassem do que era importante: a amizade verdadeira e a coragem de recomeçar. E enquanto o sol se escondia, deixando uma luz suave e esperançosa, Clara fez um último pedido ao universo: que todas as feridas se fechassem. E aqui estamos. A história chega ao fim, mas a jornada continua. Não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Então, aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!